Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar. Ontem tinha um punhado de gente cantando aqui enquanto a gente ensaiava. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Lara 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 lara. Agora é o seguinte. Lara 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 lara. Agora, não, vocês não sentam não. Olha aqui. Como é que vocês cantaram agora aqui? Além do horizonte. Então, nós vamos mudar isso. Eu mandei um zap pro Roberto Carlos e ele autorizou. Nós vamos mudar isso aqui. É o seguinte: em Belo Horizonte existe um lugar bonito e agitado pra gente avançar. Eu quero que vocês repitam isso aí. Aí, se você não vem comigo, nada disso tem valor. É? Então, vamos lá. Em Belo Horizonte existe um lugar bonito e agitado pra gente avançar. Agora aplauda vocês aí. Obrigado, viu, gente? Pessoal, então, é muito bom poder eu gosto demais de falar desse tema que nós vamos falar hoje. A doutora Karina me ajudou demais, porque ela falou de coisas que nós vamos falar aqui bastante, e já preparou vocês para isso. Tá? Aqui tem um currículo breve aqui, que eu não vou falar nada disso aqui, porque não importa. O importante é que hoje, por que eu estou aqui falando para vocês? Porque eu sou um servidor, ainda da Ativa, comarca de Uberlândia, e que, depois de inúmeras dificuldades nessa área que nós vamos falar aqui hoje, né, das finanças, buscou o entendimento da educação financeira, buscou o conhecimento disso, quebrei o orgulho, é verdade, fui atrás do conhecimento, e não só eu tinha dificuldades, pessoas no meu entorno, amigos, perdi colegas de faculdade em razão disso, pessoa tirou a própria vida, e eu vi que, na verdade, eu não podia guardar isso só para mim, eu precisava compartilhar isso. Inclusive, é um desafio que eu lanço aqui para vocês hoje, não só para vocês compreenderem, para vocês entenderem a importância disso aqui, mas também passar para frente, passar para as pessoas ao redor, para as futuras gerações. Então, eu compreendi isso, tive minhas formações, e hoje a gente está aí mais voltado para o servidor público. Eu falei, eu não vou inventar moda, eu conheço a realidade do servidor. Então, assim, a gente fala a língua do servidor, a gente busca aí entender o que o servidor passa para trazer aí a educação financeira como solução
já que é uma coisa que nós não tínhamos na infância, nós não tínhamos nos nossos lares, não é verdade? E hoje eu trouxe 2 reforços, aliás, 2 Carlos. O primeiro Carlos é meu pai, está ali, sentado ali, ao lado do Eduardo. Fica de pé aí. O pai, servidor, também aposentado, oficial de justiça, aposentado. E o outro é o Roberto Carlos, né? Então, assim, vocês vão ver, nós vamos passar aqui, vocês vão ver, assim, que tem tudo a ver o que ele fez, o que ele escreveu, o que ele cantou, com a educação financeira. Então, quando eu passei o zap para ele, pedi autorização para cantar, para passar as músicas aí, junto com os pilares que eu desenvolvi de um método, que vou passar para vocês, ele falou, ó, fala para a turma lá que se tem alguém que entende de educação financeira, esse cara sou eu. Foi o recado dele. Tá? Pessoal, aqui, isso aqui é o nosso Instagram. Se eu não aceito que vocês fiquem sem acompanhar o trabalho, totalmente gratuito. Então, assim, se a câmera não der aqui, vocês procurem no final aqui, eu vou estar na mesinha aqui do lado aqui, vocês vão pegar o panfleto nosso, tá? Mas eu não admito aqui que vocês fiquem sem acompanhar de forma gratuita, diariamente, orientações para a educação financeira de vocês. Tá? E além de buscar isso aí, de acompanhar o nosso trabalho, vocês também repassarem aí para as pessoas que vocês conhecem aí, sabem que também necessitam dessa orientação. Então, esse aí é o Instagram. Depois eu vou passar para vocês, nós temos um site que está sendo lançado agora essa semana, e as outras redes sociais, mas o principal aí é o Instagram, que a gente alimenta aí quase que diariamente. Tá joia? Opa, que eu estou indo para trás. Agora, antes da gente falar em dinheiro, nós precisamos falar de tempo. Nós precisamos falar de tempo. E tempo, vocês tiveram aí mais do que a gente da ativa, dentro do trabalho, dentro do serviço público, contribuindo aí com a sociedade. E aí eu queria passar um videozinho muito rápido aqui para vocês compreenderem a importância do tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. O tempo que urge, o tempo corre, o tempo passou para muitos, para uns nem tanto, mas vamos fazer uma viagem aqui, dentro do que vocês viram aí no vídeo, vamos fazer uma viagem aqui, no túnel do tempo. Você cresceu, estou falando dentro da educação financeira, você cresceu, teve sua instrução, recebeu ali as primeiras moedinhas ali, das mãos dos pais, possivelmente, e cresceu, criança, adolescência, fase adulta,
tomou muitas decisões, umas acertadas, outras muito erradas. O fato é que você está aqui hoje. Talvez você tenha vindo aqui para encontrar amigos de velhos tempos. Talvez você tenha vindo para sair de casa só. Para confraternizar, para dar um apoio para a nossa querida diretoria. Mas o fato é que você está aqui hoje, aqui, ouvindo, talvez, pela primeira vez, sobre educação financeira. E ciente de que há tempo para tudo, inclusive para se educar financeiramente. E essa é a proposta que a gente tem hoje. Fim das contas, nós não devemos culpar os pais por não ter ensinado, porque eles também não sabiam isso, não tinham como ensinar isso para a gente. A escola também não tinha isso. Mas hoje nós temos como mudar esse jogo. E o que eu peço para vocês nesses poucos minutos que nós temos aqui é o máximo de atenção e o máximo de compreensão possível da importância desse tema que vocês foram presenteados pela diretoria do Sejusmig. Eu podia estar falando de qualquer outro assunto aqui, entretendo vocês, mas nós vamos falar de algo sério, que talvez fez você sorrir muito, talvez fez você chorar muito, a sua família igualmente. E hoje nós vamos caminhar. Olha só a realidade financeira do Brasil em 2025. Lembrando que eu vou passar aí todos esses slides aí, está aqui a Kênia, para você não ter que pegar no seu telefone e mandar zap para sua casa. E nem ver foto da vizinha. Então, vejam bem, a realidade do Brasil em 2025. Seríssimas dificuldades, né? E uma pesquisa mais recente do IBGE fala que 8 em cada 10 pessoas físicas, estão com seríssimas dificuldades. 1 em cada 3 pessoas jurídicas também. Inclusive nesse auditório. 8 em cada 10, essa é a estatística, não sou eu que estou inventando. É a estatística. Seríssimas dificuldades. Mas nós estamos aí, preocupados com tantas coisas, entretidos com muita coisa. Hoje nós temos muitos meios de lazer, de espairecer a mente, não é verdade? E nem sempre a gente está disposto a pensar no tema, porque muitas vezes isso dói. E a gente às vezes precisa, sabe aquela frase assim, é melhor ter paz que ter razão? Eu não quero pensar nisso, vai dar trabalho, eu lembro de coisas ruins. Mas vocês vão ver que a educação financeira traz mecanismos, traz ferramentas, para que você possa caminhar de forma saudável financeiramente, que você possa caminhar de forma tranquila, certa da decisão que você tomou, e no que não tem dificuldade. No fim das contas, a educação financeira, é por isso que eu falo que a doutora ajudou bastante, ela é comportamental, ela é de humanas, ela não é de exatas. Ela é comportamental. Então, assim, você não sabe, mas a turma do marketing, por exemplo, ele sabe a hora que te oferece um produto. Ele sabe a hora que você liga a sua televisão da sua casa. Ele sabe a hora que você está cansado e que você não quer pensar muito se aquilo vale a pena ou não comprar, e aí ele te manda o negócio lá, você vai lá e compra. Ele sabe tudo. Não é isso? Os bancos sabem. Eu tenho que falar baixo porque eu sei que o banco é nosso patrocinador aqui hoje. Então, vou falar baixo, mas eu sei que eles estão lá fora, mas assim, eu não tenho como não falar do banco. Mas assim, eles sabem, né, como te abordar no final do mês. Eles sabem. E por isso você tem que se equipar. Por isso você tem que se equipar, para não cair nessas ciladas. Os golpes nem se fala, né? Eu, chovendo molhado, falar de golpe aqui com vocês. Os golpes nem se falam. Vamos lá. E aí a gente observa uma coisa interessante aqui, dentro da realidade do Brasil e do mundo, que é a alergia ao dinheiro. Alguém aqui tem alergia de alguma coisa? Tem? Tem. E ao dinheiro? Eu vou provar que tem.
Eu vou provar que tem. Você sabe por quê? Porque basta você receber, você já quer ficar sem ele. Aí fica assim, ó. É alergia. Então você não quer abraçar, você não quer reter o dinheiro. Você quer, tá? Quer ver uma coisa? A pessoa, ela não quer ganhar 1 milhão, ela quer gastar 1 milhão. Ela já pensa, nós estamos configurados, a nossa mente está configurada. Assim, ó, se eu tirar aqui R$200 aqui e entregar para vocês aqui, o que você faria com R$200? O que você faria com R$1.000? O senhor é a exceção da exceção da exceção. Parabéns. Pois é. Mas nós estamos configurados para gastar. Né? Então, assim a gente tem vivido as nossas finanças. Agora, quando que é o despertar do dragão? Quando que você, puxa vida, agora eu preciso mudar. A senhora deu uma dica. Mas eu ia dizer o seguinte, o despertar do dragão é na pior hora. É na hora que você faz assim, puxa vida, agora ou muda. Quer ver um exemplo disso? A saúde de vocês. Quem não gosta ali de uma carninha assada, uma gordurinha, uma costelinha bem feita? Quem não gosta de um docinho bem feito ali depois do almoço, depois do sal? Só que a hora que vem o resultado do exame, o colesterol, o triglicéridos, a glicose e tal, você puxa vida. Se eu fizer tudo que eu quero aqui, vai complicar. Mas então é na hora mais difícil que você, agora tem que mudar. Quer ver uma outra coisa? Os nossos times de futebol. Aqui, ó, o Galo e o Cruzeiro. O América nem se fala, ele está eternamente na 2ª divisão, né? Mas o Galo e o Cruzeiro já caíram. Né? Já caíram. E de rebaixamento eu entendo bem que o meu time é o Vasco. Então já foram 4 vezes, eu acho. Pois é, mas a hora que o time cai, a diretoria vai lá, resolve trabalhar direito, resolve dar um jeito, contrata gente que vale a pena, a torcida pega no pé, picha tudo quanto é lugar, e pressiona, e ameaça de dar ovada em jogador, ameaça na rede social. E é assim, é no pior momento que a gente reage. Agora vejam bem, qual que é a arma que nós temos, e eu já adiantei para vocês, contra essas questões todas? É a educação financeira. Que não é uma disciplinazinha qualquer, como qualquer outra disciplina que talvez você tenha estudado na escola e que nunca mais você usou. Pelo contrário, é para colocar do lado da sua cama, estudar dia e noite, compreender, dividir com outras pessoas e entender o quanto ela pode mudar a sua perspectiva de finanças. Como eu disse, ela é comportamental. A doutora falou aqui, né, das questões comportamentais que influenciam aí, que dão um alívio, que dão, né, alento para a gente. A educação financeira ela é comportamental. Você não vai ver fórmulas matemáticas, de física aqui, nada disso. Só uma subtraçãozinha ali, coisa simples. E uma coisa importante, olha aqui, muita gente engana. Ela não depende de classe social. Tem gente que pensa que só quem está ali, muito difícil, miserável e tal, precisa aprender educação financeira. Não é. Todas as classes. Todas as classes. Inclusive, ele me autorizou, obviamente jamais vou passar nome, nada, mas a história foi autorizada. Vocês tiveram a rotina dentro do tribunal. Um juiz, certo tempo aí, começo do ano agora, entrou em contato e falou assim, eu queria muito que você fizesse uma mentoria comigo e com a minha filha. Eu já estou aqui com certa idade, já ganhei muito dinheiro, é verdade, tal, mas eu reconheço que não está legal. E eu me preocupo com elas.
Então, você pode fazer uma mentoria comigo? Eu só consigo domingo de manhã. Você consegue? Eu falei, doutor, dou um jeito, vamos lá. Ele falou assim, e quanto que é? Eu dei meu preço. Nós temos as mentorias em grupo, mentoria individual, em casal. E eu dei o valor para ele. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, eu não consigo te pagar. Falou, doutor, mas não tem nada exagerado, não. Ele falou, pois é, mas inclusive esse é o motivo de eu estar te pedindo ajuda aqui. Aí ele ficou uns dias sem falar comigo e tal. Eu pensei, uai, será que ele achou que ia ser de graça, né? Porque ele já me ensinou muita coisa do direito. Mas, assim, nós nunca combinamos que eu ia retribuir dessa forma, né? Aí passou uns dias, ele voltou. Ele falou, escuta aqui, deixa eu te falar um negócio. Você não tem um móvel na sua casa para você comprar? Opa, aqui dá microfonia. Você não tem um móvel na sua casa para você comprar? Alguma coisa aí que você precisa comprar e tal? Porque aí o que acontece? Eu tenho vários cartões. E que aí dividem, sumir de vista. E eu estava precisando trocar meu celular. Falei, doutor, tem, né? E aí batia mais ou menos ali os valores, ele pegou e pagou lá em 36 parcelas. Mas eu estou falando isso para vocês para mostrar que o seguinte, que a educação financeira não tem classe social. E ele me autorizou, ele falou assim, ó, eu sei que você vai contar isso, né? Eu falei, vou, doutor. Eu não vou falar o nome do senhor nunca, mas assim, né? A gente tem igual o médico, o psicólogo, né? Eu nunca vou falar. Mas assim, vocês estão vendo que não tem idade, não tem período da vida, não tem classe social. E assim, a gente caminha. E o que eu encontrei para a gente condensar, para a gente colocar tudo que era interessante da educação financeira de forma prática, para que as pessoas pudessem aí caminhar de forma segura, de forma tranquila. Eu tive uma franquia de educação financeira inicialmente. Depois eu saí dessa franquia e compreendi que tinha mais coisas para a gente colocar dentro de um método, para ficar bem mastigadinho, para não dar trabalho. Tanto é que o meu livro ele é curto. Eu não quero que ninguém fique, não consegui ler só 30%. Não, vai ler tudo. Então, assim, é um método, né, de educação financeira que foi criado com 11 pilares para a gente poder levar de forma leve e eficaz os pilares da educação financeira. E vocês lembram que eu falei que eu mandei um zap para o Roberto Carlos, e aí ele vai me ajudar dentro dos pilares da educação financeira. E vocês vão entender que realmente tem sentido isso, apesar que o primeiro aqui eu pedi para outro cantor. Ó. O primeiro pilar da educação financeira é o propósito de vida. E aí, quem inspira bem isso aí é o Tim Maia. Me dê motivo. Na outra música ele fala, né? Não quero dinheiro. Mas é uma escolha. Se ele não quer, tudo bem. Mas aí vai ter as consequências dele. Às vezes ele falava essas coisas mesmo, assim, né? Sem pensar. Mas me dê motivo. A doutora falou aqui agora mesmo sobre propósito de vida. O propósito de vida, tem gente, e eu não tenho dúvida de afirmar isso, tem gente aqui com 60, 70, 80, 90, quase 100 anos de vida, que não sabe qual é o propósito de vida. Eu não tenho dúvida disso. E é uma coisa que você vai ter que resolver com as suas crenças, com os seus valores. Você vai ter que resolver, mas você precisa encontrar esse propósito de vida. Fim das contas, você está aqui para quê? Por que você levantou hoje? Por que você está aqui sentado? Por que você vai lá para a sua comarca, que você mora aqui também, e vai fazer a sua rotina da semana e tal? Para quê? Porque encontrar o seu propósito de vida vai direcionar totalmente os seus gastos, o seu dinheiro. Você, antes de fazer aquele Pix, vocês já perceberam que está cada dia mais difícil ganhar e mais fácil perder? Vocês já viram isso? Hoje é tudo pagamento, aproximação, Pix.
Então, assim, é muito fácil perder. Mas antes de você ter a decisão, opa, vale a pena, não vale a pena, dá uma consultadinha lá, fala, peraí, isso aqui cumpre o meu propósito de vida? Cumpre ou não cumpre? Por que eu estou gastando isso aqui? Por que eu fiz esse gasto exorbitante aqui num negócio que a hora que acabar, acabou, ficou só na lembrança, nas fotos, também ninguém quer ver foto antiga. E aí? Então, esse é o nosso primeiro pilar, propósito de vida. O segundo deles, e aí eu lembro dos detalhes tão pequenos de nós dois, é relacionar tudo que envolve as suas finanças. Como assim? É um check-up financeiro. É um diagnóstico que você vai chegar. De que forma? Você vai compreender tudo que tem valor para você listar e deixar ali paradinho, que você vai ver lá nos próximos pilares, onde você vai usar isso. Mas você vai colocar suas despesas, suas receitas, seus bens, seu patrimônio, seus contratos, atuais, futuros, tudo isso. Faz um check-up. Dívidas relacionadas todas, coloca lá. Tem gente que nunca fez isso. Nós temos a planilha no método, nós temos, né, na mentoria, eu tenho planilhas de todos os pilares que eu falo aqui. Mas qualquer coisa, a senhora entra em contato, a gente vai... porque, assim, são algumas coisas que nós precisamos levantar. Essa aqui é uma. A senhora vai ver daqui a pouco lá que nós temos a questão do orçamento, depois nós temos a questão da dívida. Então, assim, são alguns levantamentos que nós temos que fazer. Que não vai ter que fazer nenhuma fórmula difícil, nada. Mas precisa sentar meia hora, parar de ver aquela série que você não para de ver, parar de ver futebol, série A, B, C, D e E, e sentar lá e relacionar as coisas, gente. É preciso, não tem mágica. Aliás, se vocês acham que tem alguma fórmula muito fácil, muito revolucionária para resolver a sua questão financeira, parabéns, você está prontinho para o golpe. Você está prontinho para alguém passar a perna em você. Tá? Então, assim, vocês vão ver que são coisas simples. São coisas simples, comportamentos simples que vão gerar grande diferença. Tá? Aí nós chegamos no coração do nosso método, que é o orçamento 30/70. E aí eu lembro do caminhoneiro do Roberto Carlos. Vou tentar lembrar aqui. Quem lembra como é que é a música aí? Caminhoneiro. É porque eu montei aqui e na hora eu lembrei. Agora eu preciso lembrar como é que é a música. Mas não é essa parte que eu quero. Lembrei, é o refrão. Como é que é o refrão do caminhoneiro? Eu sei, eu vou cantar, não sou a doutora, né? Eu sei, estou correndo em encontro dela, coração está disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela, é ou não é? Então vamos raciocinar aqui uma coisa. Olha aqui, orçamento. Vamos ver aqui se vai aqui. Ele está meio petitinho aqui, mas dá para a gente falar aqui. O que acontece? Você está doidinha para fazer aquela viagem. Comprar aquela bolsa bacana, aquela bota. Eu estou falando de coisa cara. Os baratos a gente deixa para lá. Né? Então, de repente, aí você lembra do Roberto Carlos, porque olha lá na música como é que era. Ó. Eu sei, estou correndo em encontro dela. Ele estava querendo pisar para chegar logo, para encontrar a bolsa. A bolsa ele não fazia questão não, porque ele entende educação financeira. Ele queria pisar para encontrar a amada dele. Só que ele era cuidadoso, é tipo orçamento aqui, ó. Então, assim, vou correndo em encontro dela, coração está disparado, mas eu ando com cuidado, não me arrisco na banguela. Então, você está doidinho para fazer aquele gasto, não, vou comprar aquele imóvel ali e tal, e não sabe nem para quê, qual vai ser a finalidade, o que vai ser o retorno e tal. E aí você vai lembrar, peraí, eu fiz o dever de casa? Eu fiz o orçamento? Ou faço o que normalmente a turma faz aí? Né? Porque se você faz o orçamento,
Se você sabe o que você pode gastar, onde pode, quando pode, você não vai se arriscar na banguela. Você vai pisar no freio. E aí, olha só, não sei se vocês vão enxergar aí, mas eu falo para vocês aqui. O que a vida inteira a gente fez no orçamento? O que é o tradicional? Isso é mundialmente. Então, é o tradicional, receita, tal, é o seu contra-cheque lá do dia 1º. Menos despesas, todas. Aí o que vai acontecer? Se sobrar, você gasta de novo. Se faltar, você busca crédito. Isso aí é o que o mundo faz. Isso aí é o que a gente acostumou. Na nossa ingenuidade, na nossa falta de educação financeira, a gente sempre fez. Agora, o que é a nossa proposta? Receitas menos prioridades. E aí, deixa eu ver aqui. Não sei se, aí vai ficar menor ainda para ler ali, mas o que é a prioridade? A prioridade é o que vocês querem. São os sonhos de curto, médio e longo prazo. Olha que bacana, é o nosso próximo pilar. Sonhos de curto, médio e longo prazo, as prioridades e as reservas. Então, olha só o que muda. Olha só o que muda. Então, antes de você sair pagando tudo, você vai separar os 30%, que são os sonhos de curto, médio e longo prazo, e são as reservas. E depois que vão vir as contas, vão vir os boletos, nossos amigos. Isso muda tudo. Por quê? Você fala assim, mas está difícil hoje para pagar até os boletos mesmo. Então, mas aí você lembra que eu falei para você fazer lá o relacionar tudo que envolve as suas finanças? Quando você fizer esse dever de casa, você vai ver muito claramente lá o que você tem que enxugar. O que você assina. Hoje nós estamos com esse negócio, tudo hoje tem que assinar. Tudo tem que assinar. Tem coisa que você nem sabe que você já assina. Às vezes até outras pessoas usam para você. Tá? Então, assim, a gente vai gastando. E as nossas despesas fixas, ó. E aí não tem para onde olhar, não tem o que fazer. Então, quando a gente inverte isso, vou falar lá dos sonhos lá, como é que você calcula. Quando a gente inverte isso e joga os 30% no início, você se garante com as reservas, a hora que você precisar, você já tem. Você não vai precisar pedir socorro fora. E você tem também os sonhos ali garantidos. E aí, as despesas, você vai avaliar ali o que é possível fazer, o que não é possível fazer. E aí, o que vai acontecer? Esse orçamento fica completo. Ele não sobra e nem falta. Olha só. Agora, é o que eu estou falando, se você não parar meia hora da sua semana, das coisas aí que você faz, porque assim, eu vou falar uma coisa, vocês têm uma vantagem muito grande sobre nós da Ativa. Vocês têm mais tempo que a gente. Não vem falar que não tem, não. Eu sei que tem gente que bate perna o dia inteiro, tem as atividades, é o pilates de manhã, é o não sei o que à tarde. Agora, vocês têm algo precioso que a turma da Ativa queria ter. Né? Experiência também. Boa, essa foi boa. É experiência, sim. Mas o tempo. Não, o tempo para fazer isso aqui, a senhora me provar que o tempo que a senhora está utilizando com as coisas lá são mais importantes que isso aqui, eu me calo. A senhora me provar que tudo está sendo feito lá é mais importante que isso aqui, meia horinha na semana, eu me calo, eu mudo esse método aqui tranquilamente. Eu estou falando, eu sei que é corrido o tempo, mas dá para fazer, gente. A própria palavra ali, é prioridade, isso aqui tem que ser prioridade para vocês. Tem que ser. Isso muda a sua vida, isso muda a sua família, isso muda. Sim, justamente. Então é isso, gente. O orçamento é isso aí. Agora, olha lá que bacana. Olha lá que bacana. Vou até tomar uma água aqui. Aí, ó, Praia do Nordeste. Os sonhos que eu falei lá que são prioridades.
Aí eu lembro da música que nós cantamos lá no começo, Além do Horizonte. Porque além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Não é isso que vocês querem? Olha aí que bacana, são sonhos. Agora, tem gente que romantiza os sonhos. Ai, o sonho. Ai, não, tal, mas que dia que você programou seu sonho? Quanto custa? Quanto você vai guardar mensalmente? E de onde você vai tirar? Você tem que fazer esse planejamento. O sonho não é assim. Ai, o sonho de ir para a Europa. Ai, o sonho de viajar com minha filha. Ai, o sonho tal. Beleza. Todos os sonhos são legítimos. Agora, eles precisam ser devidamente planejados. Tá? Qual é o seu sonho? Quem está nele junto com você? De repente, você não tem ainda um propósito de vida e, de repente, você também não tem um sonho definido. Porque hoje a coisa está mudando tão rápido e é tanta coisa que é jogada na frente da gente que a gente, né? Agora, você ter um sonho definido vai te evitar, sabe de quê? Vai te evitar de sair comprando coisinha na Black Friday, que não tem valor nenhum, mas estava barato, só hoje. Aproveita, né? Nas feirinhas da vida aí, ó, que é baratinho, mas depois que junta o valor tudo dá um tanto bom, né? Na Shopee. Shopee não tá aqui não, né? Pode falar da Shopee. Feira Hippie, eu vou lá amanhã. Eu sei que é problema. Se você vai na Feira Hippie todo domingo, é problema, né? Mas como é que é? Pois é, mas a pessoa não tem o sonho definido, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o valor, ela sai enchendo de coisa, porque assim, já está provado, senhor Eduardo, está provado que a pessoa sente um bem tão grande de chegar um encomendinho em casa. Custou R$10, mas ela adora. E de 10 em 10, né? Então, agora, senhora. E aí, você falou, primeiro a gente nem sabe qual que é o nosso sonho, né? A gente não sabe. Mas tem algo que a gente precisa entender em relação a sonho, que adulto, se quer o sonho, realiza sonho. Criança sonha, né? Porque, igual você falou, para realizar um sonho a gente tem que ter planejamento. Então, era só isso que eu queria colocar, que nós somos adultos, né? Mas, às vezes, criança na educação financeira. Dona Shirley falou uma coisa aqui muito interessante, é a questão do sonho das crianças. É um outro tema aí, que se vocês quiserem que a gente fale também, a gente fala, mas aí é de criança. Para falar para os pais, para os avós. Mas, assim, o que a gente fala com relação aos sonhos das crianças, primeiro que segue a mesma linha, deixa eu voltar aqui. Segue a mesma linha. São sonhos de curto, médio e longo prazo. E ela é ensinada a guardar ali a mesadinha dela, de forma que, se ela quiser qualquer outra porcariazinha na rua, eu vou, opa! Justamente. Né? Aí os meus foram crescendo e eles conseguiam abrir o porquinho e tirar o dinheiro de lá. Então não resolve, tem que pôr no banco mesmo e mostrar, aqui, ó, você tem isso aqui. Porque também é outra coisa, na cabeça deles a turma já sabe como atingir. Não é isso? Mas assim, desde as crianças, e aí foi bom que a Shirley falou, que a educação financeira, desde que a criança começa a entender sobre finanças, com 4 anos, ela deve ser educada financeiramente. E aí tem um método próprio para isso, mas que ele não é diferente do método aqui. Mas aí a gente tem o aconselhamento correto. Mas se não fizer... E outra coisa, eles têm uma oportunidade, vocês estão pegando e vocês têm toda a condição de virar o jogo. Eles têm condição de aprender desde cedo. Olha a diferença, olha o que eles vão poder fazer durante a vida deles. Senhora. E as duas regras que vão no Monte Calvário. Elas já fazem desde o primário educação financeira. Justamente.
As escolas estão oferecendo hoje, e eu acho que é um item que os pais tinham que olhar lá na hora de definir a escola, se tem a educação financeira. Agora, eu posso dizer uma coisa, eu devia ter falado lá atrás, mas foi bom que a senhora falou aqui, que o governo, independente ele ser de direita ou de esquerda, ele, infelizmente, ele não tem interesse que a gente saiba educação financeira, que as crianças tenham educação financeira. Então, assim, aí entra uma questão que nós precisamos aprender, que eu iria falar lá na frente, e já falo desde agora. É a autorresponsabilidade que nós devemos ter. Então é o seguinte, tudo bem, se meu filho não teve na escola, se eu não tenho oportunidade de colocar na escola particular que tem educação financeira, eu vou ensinar para ele em casa. Eu não vou me vitimizar. Né? O fato é que ele precisa aprender e eu preciso ensinar. Esse é o fato. E aí nós vamos aqui para o outro ponto, que é exterminar as dívidas. Ora, a gente vê qual que é a dívida boa. A dívida boa é a dívida de alavancagem, que você investiu um valor ali para algo lá na frente. Pss, pss, pss. Atenção que eu quero ver ninguém olhando no zap, não. Eu vou dar aqui lá no grupo lá de vocês lá. Quem ele vai mandar. Mas assim, as dívidas. E aqui eu lembro, qual que é a música aqui que eu lembro, exterminar a dívida? Nossa Senhora. Sabe quando você abre a fatura do cartão? Nossa Senhora. Ou então você fala, Nossa Senhora, me dê a mão, me ajude a pagar o cartão. Eu não tenho outra música para eu lembrar aqui. Se não, pede para o pai e com a mãe. Pois é, também. Mas veja bem, a questão da dívida, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, todos nós temos dívidas. Se eu consumo alguma coisa hoje para pagar mês que vem, é uma dívida. Se eu comprei para pagar mês que vem, é uma dívida. Se você tem uma fatura da CEMIG, é dívida. Tá? Inclusive, eu fiz uma postagem esses dias lá, e aí depois não dá para a gente falar aqui, mas diga não ao débito automático. Depois vocês vão olhar lá, vocês vão entender. Esses dias lá na comarca lá, chegou uma fatura de 97 mil da CEMIG, o rapaz que tinha em média R$150 de fatura. Então, isso está acontecendo muito. Às vezes não chega nesse valor, esse for exorbitante, mas às vezes chega de 5, chega de 7. Aí você está aqui em Belo Horizonte, aqui, de repente vai passar lá, cadê o dinheiro? CEMIG pegou. Tá? Mas, vamos lá. O que eu posso dizer aqui das dívidas? Todos têm dívidas. Segunda coisa, se você tem dívida, saiba, você não é bandido, bandida. Ninguém tem o direito de te apontar o dedo e acusar você porque você tem uma dívida, porque você tem uma dificuldade, porque você está... A dívida é uma fotografia, um quadro, né, momentâneo. É uma fotografia momentânea, que não merece porta-retrato. Tá? Repito, a dívida é uma fotografia momentânea que não merece porta-retrato. E ninguém tem o direito de te acusar, de te falar, porque você, por algum motivo, se complicou nessa área. Tá? Agora, o que é um erro muito comum? Eu estou querendo andar do lado de cá, deixa eu ver se dá. Agora não deu microfone, não. O que é um erro muito comum? Você querer resolver a sua situação de dívidas com diquinhas da internet, do seu grupo de zap, tá? Considerando uma situação específica, considerando uma coisa só. E aí, quando a gente traz aqui um método que é 360 graus, é porque você precisa observar todas as outras questões, os outros pilares. Se você resolver só a questão da dívida, você vai voltar nela. É como os investimentos também. Muita gente falando de investimento, tal, mas ele não está pensando no todo. E amanhã você vai ter que fazer um resgate. Vai perder dinheiro. Por quê? Porque você não pensou no todo, porque você não tem a reserva, porque você não reservou para fazer a sua viagem. Entendeu? Então, assim, essa é a questão. Agora, também não tem como chegar e falar assim, esse aqui é a forma correta de sair, porque cada um tem uma situação. Quando você faz o levantamento, a senhora perguntou mais cedo,
Aqui é outro lugar que se faz um levantamento detalhado. Quem é o credor, qual a taxa. Olha só, tem gente que fica dando uma diquinha aí na internet aí. Ah, só pegar a taxa maior e pagar primeiro. Ah, é? Vai dever para sua sogra, para você ver. Vai dever para sua sogra lá e ver o que é melhor. Se é pagar, igual eu peguei lá esses dias no processo lá, 27,5% de juros da Crefisa, né? Eu acho melhor pagar a Crefisa que dever a sogra. Então, assim, tem casos e casos, a gente precisa examinar. Então, nós temos, por exemplo, a bola de neve de estratégia, a bola de avalanche, o bebê abandonado, é legal, esses são os nomes aí que vocês vão entender se vocês aprofundarem, se vocês buscarem conhecimento, né, da educação financeira. Nós temos hoje a lei do superendividamento que está aí, então tem escritórios hoje que estão só especializados só em lei do superendividamento. Às vezes compensa, às vezes não. Nós temos aí o desenrola, que eu sinceramente eu acho que você só está trocando o credor, você está tirando do banco lá e passando para o governo. Eu acho que você não está sendo educado financeiramente. Hoje tem essa lei aí que os bancos são obrigados a oferecer educação financeira. É balela, gente, não tem isso, não vai, né? Faz de conta, tá lá, tudo lá no cantinho, lá, saiba sobre educação financeira, tenha dó. Tá? Então, assim, nós temos muitas questões aí a levantar sobre dívidas. Agora, é possível, sim, resolver na forma estratégica, no momento correto, tá? E sem passar constrangimento. A questão das bets, a questão do próprio jogo de azar. E eu sei que vocês jogam na loteria, porque alguém me contou. Tá? Ó, a Mega está acumulada, tá vendo? A questão é o seguinte, são atalhos, que muitas vezes, no caso a loteria, a gente sabe de alguns problemas, tal, mas assim, ela não chegou a trazer esse problema de saúde pública que hoje as bets estão trazendo. Então, assim, infelizmente são atalhos, porque você tem ali na palma da sua mão ali, e aí junta dois vícios, que é o jogo, é a necessidade financeira, o jogo e o esporte, o futebol normalmente. Então, e o celular ali está fácil. Então, assim, são atalhos que, na verdade, não vão te ajudar a exterminar as dívidas. Você não vai ver em nenhum livro de educação financeira falando sobre aposte lá na Bet. Perfeito. Então, vamos lá. O próximo pilar, receitas aumentadas sem aumentar o padrão de vida. Olha só. Primeiro, eu queria dar um dado para vocês. Vocês labutaram muito, trabalharam muito, mereceram aí a condição atual de aposentados. Mas existe um dado da OMS de que apenas 6% da população mundial gosta efetivamente do que faz. 6% da população mundial gosta efetivamente do que faz. Quando a gente traz esse pilar aqui na educação financeira, a gente está dizendo o seguinte, olha, você fez o 360 graus aqui dos pilares, analisou tudo tal, e viu que é necessário algo mais de receita. Ok. Talvez essa renda extra seja a oportunidade de você fazer o que você sempre quis e não fez. Eu não posso afirmar que o seu trabalho foi bom, foi ruim, foi péssimo, foi o melhor do mundo. Eu não sei, cada um teve uma realidade. Mas hoje é possível, de repente, você, através de uma renda extra, fazer aquilo que é o seu propósito de vida. Nós falamos lá no início. Talvez seja o momento. Tá? Agora, se você aumentar a renda, e aí pode ser com a família, pode ser... tem várias alternativas. Agora, se você aumentar a renda e aumentar também o padrão de vida, vai resolver nada. Vai ser um trabalho a mais, você vai estar matando o seu tempo. Tá? Então, assim, eu tenho uma situação aqui, não foi no tribunal não, mas eu conto ela sempre. Uma moça lá em Uberlândia, procurou um dia lá, a amiga dela me conhecia e tal, ela procurou, falou, me ajuda aqui que eu estou apavorada. O que foi? Ela trabalhava lá numa empresa grande, lá de Uberlândia, ganhava lá os seus R$5.000, e era controlada, tranquila, tal. De repente ela teve uma promoção, passou a ganhar 15 mil. Só que ela achou que ela tinha ganhado na loteria.
E aí, trocou o guarda-roupa todo, deixou de levar a marmitinha para o trabalho e passou a comer no restaurante mais caro da cidade, que é do lado, justamente do lado do trabalho dela. Saiu viajando para postar para as amigas, para impressionar as amigas. Né? E aí, certo dia, aí comprou um carro lá, muito acima do que ela podia. Certo dia ela foi surpreendida pelo oficial de justiça, batendo lá na porta da casa dela, mandado de busca e apreensão do veículo. Aí, vocês lembram lá que a gente falou lá no começo, que a gente cai a ficha no pior momento? Aí ela caiu, opa, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? E aí a gente teve que fazer todo um trabalho ali, recuperar a situação e tal, e hoje ela está tranquila, até casou esses dias atrás aí. Foi bom, tá vendo? O marido não ia querer, né? Mas assim, eu estou mostrando para vocês assim que... aí é mais em comunhão, né? Também não. Ela não me deu notícia sobre a situação do marido, não, mas imagino que ela pensou aí que pudesse acontecer de novo. Mas assim, essa é a questão, né? Então isso acontece nas nossas comarcas. Sabe quando? Gerente de secretaria, isso eu vejo direto. Né? Gerente de secretaria melhorou ali o rendimento dele. De repente, está comprando tudo e mais um pouco. Então, assim, para mostrar autoridade, tal, e porque viu um dinheiro a mais ali na conta corrente dele, não é verdade? E assim, nós precisamos aumentar essas receitas sem aumentar o padrão de vida. Aí nós chegamos nas aplicações direcionadas. Não sei quem perguntou sobre os investimentos. Aplicações direcionadas são os investimentos. Por quê? Se fala muito hoje de investimentos. Nós temos ótimas corretoras hoje, fazendo um trabalho muito bom aí nas cidades. Agora, o que nós temos a dizer aqui, dentro do método e dentro da mentoria que a gente aplica? Receitas aumentadas. É preciso saber viver. Né? Então, assim, você não vai... Aí eu tô lembrando do caminhoneiro até agora, porque você não vai descer correndo na banguela. É preciso saber viver, então. Já é aí, ó, receita aumentada sem aumentar o padrão de vida. Obrigado. Agora aqui, ó, aplicações direcionadas são os investimentos. Como é grande o meu amor por você. Né? Por quê? Porque ele vai te ajudar bastante. Agora, nós não fazemos indicação dentro da mentoria, dentro do método, de qual investimento você tem que fazer. Isso aí é o papel da corretora. Eu quero que você chegue na corretora educada financeiramente, a ponto de fazer uma carteira de investimento bacana, tá? Mas resolvida a questão lá embaixo toda, de reservas. Sabe por quê? A turma chega lá na corretora, eu quero investir. Inclusive, eu não sei, alguns aqui talvez participem. Existe um grupo de investimento lá do tribunal, né? Eu vejo o pessoal manda mensagem de madrugada e o povo tal, e não sei o quê, que o LCI, que o CDB e tal. A questão é o seguinte, se eu não tenho as reservas, se eu não defini os meus sonhos, se eu não olhei o 360 graus da educação financeira, eu vou aplicar e vou resgatar. Isso eu vejo direto. Não vai resolver. Então, assim... Poupar é diferente da alergia. A alergia é jogar para lá. Poupar é isso aqui. Ó. Poupar é o goleiro que segura a bola aqui. Poupar. Agora, poupar é diferente de investir. Que você poupou e você potencializou a poupança com os investimentos. Então, primeiro você tem que poupar. Aí a pessoa às vezes recebe um valor aí que não estava esperando aí, eu vou lá, vou aplicar em tal lugar ali. Só que o resto está tudo bagunçado. Não resolve. Tá? Então, a hora que você estiver educado financeiramente, resolvido ali os pilares aqui que a gente viu, aí você vai na corretora da sua confiança e fala, opa, agora eu vou fazer uma carteira de investimentos. E o seu investimento, ele tem que ter nome e sobrenome e data de validade. Você não investe por investir. Investimento não é meio. Aliás, investimento não é fim, é meio. Então, assim, você não guarda dinheiro só por guardar. Não é fim, é meio. Através do investimento, você vai alcançar tal coisa. A turma está querendo inverter isso.
Ah, eu sou investidor, eu tenho aqui, tenho ali e tal. Ele não sabe para quê. E depois fica reclamando, porque aí ele quer resgatar, né? E aí não fica difícil. Então, aqui estão... E aí a senhora perguntou a questão das taxas, né? Realmente aumentadas aí, bem prejudicadas, mas eu respondo só da seguinte forma. É preciso ter autorresponsabilidade. Se eu me vitimizar porque o governo aumentou a taxa, alguém fez isso, aconteceu aquilo outro ali, eu não vou avançar na educação financeira. Então, assim, é um fato isso, mas isso não pode me impedir de avançar. Reserva estratégica. É o amigo, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Porque essa reserva... Não, olha o tanto que ia ser bom se essa palestra fosse dada pela doutora Karina, né? Olha, aí cada coisa que ela ia falar aqui, ó, e eu não canto, né? Olha para você ver, vocês iam ter música toda hora, né? Mas, eu ainda vou fazer. Eu vou cantar na confraternização. Reserva estratégica. Tem muita gente achando desnecessária a reserva estratégica. Tem gente que fala reserva de emergência equivocadamente, porque ela pode ser para coisa boa também. Agora, a reserva estratégica é aquela que vai te ajudar nos piores momentos aí. E aí eu queria fazer uma pergunta aí para quem acha que não precisa de reserva estratégica. Presta atenção. Se por algum motivo o seu rendimento, a partir do dia 1º, não mais existisse, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Não, porque tem gente que acha que não precisa da reserva estratégica. Inclusive, voltando na questão da dívida, você está com o dinheiro tudo ali certinho para quitar um contrato ou para resolver um negócio com alguém. Mas você não tem a reserva estratégica. Gente, com todo respeito, dane-se o banco. Dane-se o banco. Por quê? Porque a reserva estratégica é para você, para a sua família, é para a sua segurança. O banco ele tem os meios lá de te cobrar isso depois, mas assim, ó, tá vendo a falta de orientação que leva você a precipitações? Então, assim, se você não tem a reserva e tem coisas a ser quitadas, principalmente com pessoa jurídica, aguarda, paciência, tá? Vamos lá, então. Aqui nós vemos aqui a gente vem... Ficou legal, né? Eu não sei, a gente vai fazendo os slides assim, a gente fica tentando, né, colocar uma realidade assim, mas eu não sei, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. O fato é o seguinte, vocês não vão ver em nenhum livro, em nenhum método de educação financeira falar sobre isso aqui. Tá? Agora, tem muita gente que está se apegada a seus dogmas, às suas crenças, seja ela qual for, e aí, em razão disso, nega a necessidade de se educar financeiramente. Então, distorce os textos. Quer ver só? Texto de Paulo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí a pessoa que tá querendo justificar o fato de não conhecer a educação financeira, ela tira o amor e ela fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu não vou mexer com isso não vou aprender isso não. Tá? E essa mesma pessoa é que a hora que a coisa aperta vai pedir oração para o padre, para o pastor, para o seu guia. Né? É o que ignorou lá o estudo, que estava aqui mexendo no zap aqui a hora que eu estava falando. Né? Aí... Agora, qual música que eu lembro? Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu preciso da sabedoria para que eu avance. E eu digo uma coisa para vocês. Nem tudo se resolve com dinheiro. Tem bilionários
nas mansões mais sofisticadas nesse mundo, tem todo o dinheiro do mundo, né? E estão lá com suas depressões. Nós vemos aí que o maior índice de suicídio é da classe A e B, tá? Então assim, a questão não é dinheiro, nem tudo se resolve com dinheiro. Tem muita gente, presta atenção, tem muita gente que está preocupada aí com o nome no SPC, no Serasa. Mas não está preocupado se o nome está no livro da vida. Está nem aí. Tem muita gente programando aí sua próxima viagem, mas não sabe onde vai passar a eternidade. Eu preciso falar isso aqui para você, nesse tópico. Porque às vezes a pessoa vem aqui só para ter uma diquinha aqui para pagar uma conta ali. E a coisa é muito mais profunda, a coisa é muito mais séria. Tá? Isso muda vidas, isso muda famílias, tá? Como destrói também, quando você ignora. Não manda aviso. E aí, assim, a gente tem que buscar os nossos itens, a gente tem que buscar nossos bens, nós temos que buscar os nossos sonhos. Mas eu pessoalmente, eu digo para você, o que eu mais quero hoje é passar mais momentos a sós com Deus. Há um cântico que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E a gente às vezes está pensando que um abonozinho ali vai deixar a gente feliz da vida. Sabe? Então, é momento de você rever isso com o seu Criador, seja ele qual for. E eu ponho isso dentro desse pilar. E o nosso último pilar aqui é a inteligência financeira. Eu volto aqui para o cântico É Preciso Saber Viver, porque eu não achei outro. Eu não achei outro, mas tem a ver também. É também, né? A inteligência financeira, sabe por quê? Porque não adianta nenhum método, não adianta nenhuma mentoria, não adianta nenhum educador financeiro te mostrar um punhado de verdade se você já está cauterizado. Se você acha que você tem a síndrome de Gabriela, nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Ninguém muda, não é método nenhum que vai mudar você. Então eu preciso trazer esse pilar da inteligência financeira, para que você abra sua mente, para que você aumente a gratidão pelo que você tem, e ao mesmo tempo você tenha disposição de buscar algo mais. Nós temos no serviço público, sinceramente, muita gente azeda, que reclama de tudo, que tudo acha ruim, que nada está satisfeito. Mas assim, é preciso saber viver, é preciso saber viver. Tá? Nós temos aqui várias coisas que podem te beneficiar, mas se você entender que não, aí não vai. Então são crenças limitantes, o dinheiro é sujo, quem ganha muito dinheiro é desonesto, então não funciona. Tá? Agora eu finalizo aqui com uma pergunta para você. Qual é o seu legado? Essa é minha família. Minha esposa linda, meus filhos aqui, João Pedro, Ana Clara. João Pedro, aí se tiver algum dirigente de clube aí, sub-14, melhor zagueiro do Triângulo Mineiro. Se tiver alguém querendo contratar aí, tá? Menino é bom. Pois é. Mas assim, eu queria perguntar para você de tudo, depois que nós já falamos, depois de tudo que nós falamos, eu queria perguntar para você, qual é o seu legado? Sabe? Porque, veja bem, a questão aqui não é só de eu aprender. Eu preciso aprender e eu preciso compartilhar. Então, eu queria que você olhasse para essa foto, ela está assim, um pouco, eu não sei como é que é o nome disso, mas assim, ela está mais clara. É para não ter destaque mesmo. É porque você vai olhar para essa foto, você vai falar assim, agora lá é a sua foto. É você e alguém mais que faça parte aí da sua família, que faça parte aí dos seus sonhos, que você possa transmitir um legado que valha a pena. Então, assim, qual é o seu legado? Às vezes as pessoas não falam para a gente, mas elas esperam muito da gente. Às vezes elas não falam.
Minha menina foi sair lá ontem, lá, né, esperando assim, nossa, vai dar aquele abraço, tal, vai deixar um chocolatinho para mim lá e tal. Cheguei lá, fui despedir dela, ô pai, tchau, boa viagem. Vamos fazer o quê? Né? As pessoas às vezes não conseguem externar as coisas, mas assim, elas esperam muito de você. Então eu queria que você olhasse lá para assim, quem ficou em casa? Quem está lá esperando você? Quem está lá esperando uma iniciativa sua? Quem está lá esperando que você transmita um legado? Eu não estou falando aqui só de dinheiro. Estou falando um legado de vida, de sabedoria. O senhor falou bem, né? Um legado de sabedoria. Um legado de falar assim, olha, eu tive minha oportunidade, mas não abracei, mas eu quero deixar algo para você aqui, para que você tenha uma realidade diferente da minha. Então, quem você colocaria lá nessa foto? E nós vamos... Eu sei que já está com o tempo já encerrando aqui, vocês estão quase cortando meu microfone, mas eu queria que... Eu estou com meu pai aqui, eu queria que meu pai ficasse de pé aqui. Meu pai tem uma semelhança com o Roberto Carlos, que ele tem uma perna diferenciada aqui. Esse aqui é meu pai, oficial de justiça, é porque ele demora para... Esse aqui é meu pai, oficial de justiça aí, por quantos anos? 28. 28 anos. E, assim, tá aqui com vocês. E, assim, eu não posso falar sobre essa mensagem do legado sem recorrer a meu pai. Porque, assim como muitos aqui, assim como eu, né, que tive as minhas dificuldades ali, falei no início, assim como muitos aqui também, meu pai teve as dificuldades dele, e assim, o que eu mais me orgulho do meu pai é que nos momentos mais difíceis, ele nunca deixou de olhar para a gente, ele nunca deixou faltar nada para a gente, ele nunca deixou de pensar na gente antes mesmo de pensar nele. Então assim, ele foi julgado, ele foi criticado. Não combinei nada com ele aqui, também depois, se precisar, eu peço desculpa. Mas a imagem dele tem muito a ver com o fato de eu estar aqui hoje, de eu falar de finanças, né? Então, assim, eu queria deixar para você nesse final aqui, qual é o seu legado? O que você tem para oferecer para aqueles que ficaram? O que você pode fazer ainda em vida? Porque você ainda pode fazer muita coisa. Muitos aqui não acreditam, muitos já jogaram a toalha, mas ainda dá tempo, tá? E eu queria agradecer em público aqui meu pai por tudo que ele fez, tá? E nos momentos mais difíceis aqui, nada nos atingiu, né? Ele segurou a onda sozinho. E assim, eu queria que você tivesse essa preocupação com aqueles que ficaram, né? Que você pode aí ter uma oportunidade nova de se educar financeiramente e de deixar esse legado para ele. Tá? Obrigado. Te amo muito. Pode sentar lá. E eu quero... E o que eu desejo para você, vou estar aqui na mesinha aqui do lado aqui, né? Estamos aí com os nossos materiais, quem tiver interesse. Quero que hoje nós estamos, inclusive, com uma situação aí de, pensando no legado, tá? Você adquirindo hoje uma mentoria, você leva uma outra totalmente gratuita, tá? Eu não quero mais quebrar minha cabeça, não. Então, dá para o seu filho, dá para o seu neto, tá? Mas não pense nos outros, tá? E eu quero dizer para você o seguinte, que sempre há tempo para um novo recomeço, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você se eduque financeiramente e que você tenha uma vida com propósito. Muito obrigado. Ô Bruno, você sabe que nós somos servidores do Poder Judiciário, né? Então o dinheiro está curtinho, porque a gente gasta muito. Então, eu percebo que muitas vezes eu tenho valor para aplicar, mas é a curto prazo. Então, eu queria saber, dentro da educação financeira, como administrar isso?
Aí eu tenho que entender qual é a situação da senhora. Como eu disse, a questão dos investimentos, elas dependem do 360 graus. Então, assim, os meus mentorados, né, incluindo o juiz que eu contei aqui a história para vocês, eles chegam na situação de investidores depois de examinar e depois de já compreender tudo aquilo que nós falamos aqui. Então, assim, quando eu desenvolvo 11 pilares para a gente quebrar a cabeça em cima deles, eu não estou analisando só o pilar do investimento. Nós vamos chegar lá. Agora, quando a senhora fala assim, eu tenho, o valor é curto para eu poder investir. Eu não sei, por exemplo, a senhora tem uma reserva considerável, né? Hoje o que é o recomendado sobre reserva é de 6 a 12 meses do padrão de vida da pessoa. A reserva é 6 a 12 meses do padrão de vida. E essa reserva, ela tem que ter liquidez. Essa reserva tem que ter liquidez. Então, assim, eu só vou falar para que a pessoa possa buscar uma carteira de investimento depois que ela entendeu a questão das reservas, depois que ela já... Por exemplo, os sonhos mesmo, às vezes, dependendo, um filho vai mudar para fora do país e tal. Aí você tem a oportunidade de fazer uma viagem junto com ele. Você precisa do dinheiro imediatamente, né? Não dá para pensar lá. Então, assim, e aí? Nós vai realizar esse sonho, vai fazer um investimento, tem a reserva, várias coisas precisam ser examinadas. Então, assim, é difícil responder uma coisa sobre investimento. Até eu falei que tem um grupo lá do tribunal sobre investimentos. A turma lá, assim, daqui a pouco eu saio do grupo, porque, assim, a turma lá fica assim, o que é melhor eu fazer para render em um mês? O que é melhor eu fazer aqui, que eu tenho 10 mil aqui. Eu não sei nada da pessoa, só que a turma lá gosta de diquinhas. Então, assim, aí faz isso, faz aquilo e tal. Mas isso aí não resolve nada, né? Então, assim, essa é a ideia. Não sei se eu respondi aí. Oi. Então, meus colegas aqui, que ontem eu não cumprimentei, né, sempre eu faço retificação de qualquer, né, atitude minha, não é? Eduardo, nosso presidente, né, inclusive, só um momento, por favor. O nosso presidente aqui, eu quero agradecer, tá? Que graças ao meu sindicato, não é? O nosso, não é? Que veio nos proporcionar, né, melhorias financeiras. Inclusive, eu comprei um carro novo. Um carro popular. Eu falei, o quê? Eu estou envelhecendo, eu vou trocar meus carros velhos por um carro novo. E eu agradeci. Eu escrevi lá no WhatsApp e falei com a presidência, muito obrigada pela recompensa. O senhor citou aí, o senhor falou de gerente, não é? Dos gerentes, um pouquinho aqui, não foi, na palestra? Então, a gente é gerente, né? É pessoa direta do juiz, não é, Eduardo? Então, o que Lula falou? Lula falou que para estudar os filhos, não é sacrifício, é um grande investimento. Eu concordo com ele. A gente estava numa situação tão difícil, Eduardo, de poder sacrificar, andar mulambenta, tipo assim, né, gente? No bom sentido, tá? Não é de humilhação, não. Só obrigada. Jussara, muito obrigado, senhor Graçá. Eu vou tentar ler a pergunta do Lúcio aqui. Antes de aplicar, procuro saber quantos bancos e qual a taxa da Selic. Quanto o banco paga pela aplicação? BB paga 89% da taxa Selic, Bradesco 100% da taxa Selic, Itaú 95%. Então ele quer saber qual banco ele pode aplicar. Não, essa pergunta eu não tenho como responder. Eu não, cada dia, cada banco é uma situação. Não tem como, né? Não existe um banco preferido, né, de quem faz consulta, seja para investir, seja para emprestar. Então isso aí realmente tem que buscar fazer uma consulta
e aquele que tiver melhor naquele momento que você vai fazer, eu não tenho como te indicar um banco para uma aplicação específica. Isso aí eu não tenho como responder. Nós recebemos mais 2 perguntas. A primeira: tenho 2 empréstimos consignados. O que compensa mais? Pagar a parcela do mês mais a última ou aplicar o dinheiro e deixar descontar aos poucos? A segunda é como aplicar a nossa reserva sem perder dinheiro com juros de banco e ficar tranquila com as mudanças de plano com o atual governo. Nos fale sobre as atuais aplicações, dólar, euro, ações, LCI, LCA, renda fixa. Então, eu não quero frustrar os colegas, mas assim, dentro até do que a gente falou aí, é impossível a gente dar uma informação, dar uma dica em cima de um quadro que eu só vejo um pedaço dele. Então, assim, eu não consigo hoje falar sobre essa questão aí da quitação do contrato aí. Eu não sei a situação no geral da pessoa. Então, assim, eu seria irresponsável de falar, te indicar uma situação aqui, sem entender o todo, sem saber quem depende de você, sem saber o que você tem de reserva, sem saber quais são seus planos. Então, assim, tanto essa questão dos investimentos, e aí eu já pego já outra pergunta aqui, que aí ela é inclusive mais extensa, né, porque aí ela já envolve várias aplicações diferentes. Então, assim, realmente a gente precisa entender caso a caso, ver ali o que é possível fazer, o que é menos prejudicial, quais são os seus planos, para depois poder fazer uma indicação ali, seja uma ação para quitação de um contrato, seja para a questão mesmo do investimento. E, mais uma vez, o que a gente fala sobre investimento é dentro da finalidade do investimento, que o investimento ele tem que ter nome, sobrenome, prazo de validade, né, que ele não é fim, ele é meio. Tá? Agora, a pessoa chegou no ponto de investir, tem algumas situações possíveis. Eu vou encaminhar essa pessoa para uma corretora, confie, ou um banco que ela confie, e ela vai poder fazer isso lá, a carteira de investimento dela da melhor forma. Então, assim, eu não posso fazer uma indicação dessa forma. E eu desculpo aí, porque às vezes eu frustrei os colegas aí, mas seria uma irresponsabilidade minha falar algo desse sentido. Tá? Obrigado. Vou ser breve, porque é horário de almoço, né? Todo mundo com fome. Eu sou da comarca de Pouso Alegre, meu nome é Isabel Cristina, eu vim aqui com minhas colegas, né? Estela Mares, Carmina e Regina. Nós viajamos quase 6 horas. A princípio, antes de falar do Bruno, né? Eu queria deixar falei com o Theo já. Quem sabe a gente consegue criar um núcleo do NAS lá em Pouso Alegre, e eu me dispus com o Theo para ajudá-lo. Tá? A todos pela organização. Aí eu peguei e falei, eu sempre fui muito cuidadosa na parte de tecnologia, tudo. Eu falei, vou sentar no computador e vou fazer a minha planilha do Excel. E, realmente, a primeira vez que a gente faz, gente, compensa, demorou um tempo bom para eu sentar e colocar todas as minhas dívidas, meu pagamento e a minha receita. Coloquei tudo no papel. Eu e meu filho
fizemos a nossa partilha para apresentar lá para o meu ex-marido. E é isso. Aí eu fiquei com a casa onde nós morávamos. Eu tinha que pagar a parte dele, 50% era dele. Aí como eu pagar a faculdade e como eu pagar também a parte dele. Eu falei, não, já que você não vai ajudar na faculdade das crianças, então eu levo 2 anos para te pagar. É assim ou nada, sabe? Aí deu certo. E pus a planilha. Gente, é muito legal, é muito legal. Coloquei a planilha, as dívidas e a receita. E coloco também na planilha, dá trabalho? Dá. Confesso que dá trabalho. Mas a gente tem tempo, nós estamos aposentados, gente. Vamos reservar um tempo para isso, porque compensa. Compensa. Aí eu coloco do cartão de crédito, que eu tenho 2 que eu trabalho, ponho uma planilha do Banco Itaú, uma planilha do Banco do Brasil e a planilha geral, que é das receitas e das dívidas. Hoje, a primeira viagem internacional que fizemos foi através do sindicato para a Argentina, com a Sonzinha, né? E eu consegui, eu aposentei em 2017, porque até então eu não podia ficar fazendo essas viagens, porque trabalhava, eu era escrivã, não tinha tempo para isso, né? Aí, em 2018, eu aposentei. Vou ser mais rápido, porque aqui já estou... Aposentei e aí fiz a primeira viagem internacional. Depois disso, já fiz mais 4 viagens internacionais. Meus filhos terminaram a faculdade sem nenhuma dívida. Então, eu estimulo vocês, gente. O que o Bruno falou realmente é verdade. Demora no começo, mas depois, todo mês, antes de chegar no começo do mês, você vai lá, senta lá e vê como é que estão as suas dívidas. Porque a coisa no papel, no computador, é diferente. A gente acha que lembra daquela dívida. Aí, quando vem o pagamento, puxa, saiu o orçamento. Tá? Então, é só esse testemunho que eu queria dar para vocês. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos para a última pergunta. Eu vou chamar aqui a Cristina de Barbacena. Bom dia a todos. Eu sou Cristina, da comarca de Barbacena. Bruno, eu queria te perguntar um pouquinho, eu queria te pedir que você falasse um pouquinho mais sobre as ciladas, o marketing, né? Porque como eu conversei com você pelo Instagram e ontem à noite, né, eu vivi um caso próximo, né, de superendividamento. E o que me espantou, não aconteceu comigo, né, é a forma, a facilidade que as instituições financeiras dão para a gente hoje, principalmente para nós aposentados. O governo já está criando essa oportunidade para os empregados seletistas contraírem consignados, né, empréstimos consignados, né? E assim, a forma, você tem um smartphone na mão, coisa que na geração dos nossos pais isso não acontecia, e você tem um aplicativo de banco e em poucos dias você pode se tornar um super endividado, sem nem mesmo ir na agência bancária. Então, o que eu percebi, que eu estou percebendo, é que as instituições financeiras não estão nem aí para a gente, né? E aí a gente tem que ter e aprender a ter o autocontrole, né? Aquela impulsividade. Então, o que mais você falaria sobre isso? O marketing, como podemos nos blindar, né, para não cair nessas ciladas? O que acontece? Tem gente que acha difícil sentar meia hora na semana e fazer um levantamento ali do geral aí nas finanças. Agora, eu faço a pergunta aqui para os demais colegas. O que é mais difícil? É sentar e planejar meia hora na semana, ou é sair depois das dificuldades que você criou? Que aí eu já emendo com a outra pergunta lá. Porque, assim, vamos raciocinar uma coisa assim que... eu falei isso em algum lugar, acho que não foi aqui, não. O que acontece? O servidor da Ativa, ele entra... Só antes de ser servidor, eu tenho estagiários lá
A menina estava contando esses dias lá. A estagiária mal entrou, tem assim 2 meses de serviço, ela tem 7 cartões de crédito. A estagiária. Aí o servidor da ativa, ele entra. Às vezes ele estava ali trabalhando no comércio, alguma coisinha ali e tal, aí ele tomou posse, entrou. Então, assim, em tese ele só tem o salário dele. Ele está ali no PJ lá embaixo, tal, tudo bem. De repente, vem as ofertas. E do nada ele tem a oportunidade, por exemplo, de ter ali 100 mil na mão dele. Aí o que acontece? Aí vem um outro problema, e por ser comportamental a educação financeira, a gente tem que analisar também, que é a questão do ego. Por quê? Porque nós, servidores, temos um péssimo hábito de nos comparar com os outros. Então, de repente, o servidor mal entrou, ele vê um outro servidor numa condição melhor, seja chegando com um carro diferenciado, seja convidando para o churrasco na casa dele, que é no melhor bairro da cidade. E ele, que acabou de entrar, através do crédito, ele tem a oportunidade de ter muita coisa também. E aí o que acontece? Ele vai levando isso durante a carreira dele, e isso é potencializado quando ele se aposenta. Porque aí, além da própria situação, ele tem os agregados, ele tem os filhos, os netos, que também muitas vezes dependem dessa pessoa. Então, olha só a gravidade disso. Agora, isso só me leva a acreditar mais ainda na importância da educação financeira e na importância, alguém perguntou aqui lá durante a palestra, de começar a educar as crianças. Porque eles vão ter que ter essa consciência para a hora que chegar essas ofertas, essas situações aí, eles já estão blindados disso. E aí eles não chegam na situação dos servidores e de muitos aposentados. Então, assim, realmente é uma coisa tentadora, e muitas vezes a gente quer ter o que o outro tem, mas não sabe como que o outro tem. Assim, eu vejo, vou dizer só na minha secretaria ali, eu tenho colegas que são solteiros, moram com os pais, não tem despesa com casa, não tem nada disso. Outros são solteiros, moram sozinhos. Outros são casados, têm 3, 4 filhos. Outros já estão quase aposentando. E assim, eles se comparam entre si. Isso aí, gente, é uma coisa que acontece. Vocês, com certeza, vocês vivenciaram isso. E acontece. Agora, quando você não está educado financeiramente, você vai cair sim nessas ciladas. Você vai cair. E o seu colega, né, que está do lado ali, ele às vezes ele vê o bem que você conquistou, mas ele não vê a dificuldade que você está. E nem vai te ajudar também na hora que tiver complicada a situação. Então, assim, isso realmente só reforça a importância de a gente ter essa educação financeira e transmitir para as próximas gerações. É aquela famosa frase: pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, assim, nós temos que evitar isso. Aposentado sim! Inativos nunca! Aposentado sim, na luta sempre! Sempre! Boa!